Quero fazer a leitura do verso 18 ao verso 23. Nós vamos continuar meditando sobre cartas da prisão. Estamos falando das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, estando aprisionado em Roma. E Colossenses foi uma dessas cartas, por isso que o tema é Cartas da Prisão. Mas eu quero pensar com você sobre um subtema, cabeça da igreja. Quero pensar com você sobre cabeça da igreja. Colossenses no capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Colossenses 1, de 18 a 23. Deixe a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Quero fazer a leitura para você destes versos. Acompanhe na sua Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito. Eu vou fazer uma interrupção na leitura e daqui a pouco nós retomamos a leitura. Essa semana eu vou estar orando pela família do irmão João Gonçalves e Ruth, Leandro e Camila. São os cartões que eu peguei aqui, tá bom? Saiba os demais que também oro por todos. Você já correu aí os olhos na leitura de hoje? Colossenses, capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Assim diz a palavra de Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis,
se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Fecha seus olhos, quero orar com você. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra nesta hora. Tua Palavra, Deus, tão preciosa aos nossos corações, e que momento, Deus, tão importante, Deus, em que nós estamos diante da Tua Palavra e ela vai ser anunciada, e que de fato ela seja anunciada por Ti através da unção e de toda a capacitação, para que o homem Deus de fato se cale, para que o Senhor fale conosco, porque Deus, somente a Tua voz nós queremos ouvir, e somente o Senhor tem algo para as nossas vidas. Nenhum de nós aqui, Senhor, temos palavras humanas que possam produzir qualquer transformação nas vidas de cada um de nós que aqui estamos, mas somente o Senhor, através da Tua Palavra. Portanto, Senhor, fala conosco nesta hora e traga o entendimento, Deus, da porção da Tua Palavra aos nossos corações. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, no domingo passado, com o subtema A Supremacia de Cristo, neste mesmo capítulo 1, mas nos versos de 15 a 17, nós vimos esta superioridade de Cristo que está acima de tudo e de todos, levando em consideração ser Ele o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós vimos então, consideramos sobre isso, essa autoridade suprema, sobre este nome que está acima de tudo e de todos, e levando em consideração, pensando ser Ele, e na vida daquele que confessa como Senhor e Salvador, seu Senhor e o seu Salvador. Nós pensamos sobre isto no domingo passado. Nós falamos também sobre ser Ele o primogênito de toda a criação, pré-existente, criador e sustentador de toda a criação, que te escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio dele mesmo. Crer e confiar em Cristo é saber que em nós habita o Espírito Santo e que seguro estamos, certos de que nele somos mais que vencedores. É interessante, amados, que tendo Paulo mostrado essa supremacia, como o universo inteiro está sob o controle, está relacionado com o Cristo exaltado, com o Cristo tanto pré-existente como o eterno, e como também o Cristo glorificado, atualmente glorificado. Agora ele mostra particularmente como a igreja está relacionada com Cristo, nestes versos que nós lemos, do 18 ao 23, ou seja, nessa mesma grandeza, através desta grandeza do nosso Deus e desta superioridade de Cristo, que precisa ser reconhecida pela igreja, mas muito mais do que ser reconhecida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser praticada. Cristo como o cabeça do corpo da igreja, e aí se submeter a ela, ou seja, a Cristo, o Senhor das nossas vidas. Mas antes de pensar em Cristo como o cabeça do corpo, pensemos em 4 aspectos dessa superioridade e autoridade suprema sobre a vida da igreja, sobre a igreja. Primeira consideração que quero fazer: Jesus é o princípio da igreja. No texto em que nós lemos, no verso 18, nós vemos isso muito claro, está dizendo, Ele é o princípio. Jesus é a causa, é a razão da existência da igreja, do povo de Deus. O corpo não é uma organização, o corpo é um organismo vivo. Deixa a sua Bíblia marcadinha em Colossenses e vá comigo para 1 aos Coríntios, no capítulo 12. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, o versos 12 e 13, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tendo muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Jesus é o fundamento da igreja, é a sua pedra angular. Paulo, se referindo à igreja como um edifício,
ele cita em Efésios no capítulo 2, o verso 20, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal de sustentação, de unidade, de amarrar, de sustentabilidade. Cristo, a pedra angular. Portanto, Jesus é o princípio, Ele é a razão e Ele é a causa da igreja. Segunda consideração que o apóstolo Paulo nestes versos deixa claro para mim e para você, ainda no verso 18, que Jesus é o primogênito de entre os mortos. Ele é o precursor de uma nova criação com o objetivo de ter a primazia sobre todas as coisas. Deixa marcadinho em Colossenses e vá agora de novo para 1 Coríntios, mas agora no capítulo 15, o verso 20. 1 Coríntios 15, verso 20. Assim diz a palavra de Deus: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Jesus disse no Evangelho de João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 19. João 14, 19. Assim diz a palavra de Deus: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Por sua ressurreição, pela ressurreição de Jesus Cristo, foi-nos garantido a ressurreição de todos aqueles que nele confiam, que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Ainda no verso 18, Paulo diz: para em todas as coisas terá primazia, ou seja, ele morreu, reviveu e tornou a erguer-se, a fim de que fosse o Senhor tanto dos mortos como dos vivos, e ele deve ter a preeminência, escute isso, ele deve ter a preeminência e o primeiro lugar nos nossos corações, na contemplação de nossas mentes, nos desejos de nossa alma e nos mais exaltados louvores de nossos lábios. Cristo, Ele deve sim ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente e dos nossos lábios, ser Ele a razão de todo louvor e de toda a adoração. Terceira consideração que ainda vejo nestes textos, nesses versos que nós lemos, em que Paulo ressalta, agora no verso 19, Jesus é a residência de toda a plenitude divina. O verso 19 diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, poder, atributos e glória divina está em Jesus. Em Colossenses, no capítulo 2, o verso 9, a palavra diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus considerou o próprio agradável e resolveu que sua própria plenitude residisse. Residir é tornar permanente, residência permanente em Cristo, na qualidade de Deus homem. Essa plenitude é estatura completa e perfeita do próprio Deus, e isto pertence realmente a Cristo, somente a Cristo, e isso de forma permanente. Agora, meus amados irmãos, que tremendas são estas verdades ditas a respeito de Cristo. A grande e toda inclusiva manifestação de Deus, em quem habita eternamente tudo quanto Deus é em sua natureza, em seus atributos divinos. Não há limite pelo qual Cristo participa de Deus e de sua plenitude. Agora veja a tremenda declaração do verso 10 do capítulo 2 de Colossenses. O verso 10 está dizendo assim: também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, devido à nossa união com Cristo, devido a esta união que temos com Cristo, também ficaremos cheios da plenitude de Deus. E isto é o que Pedro está dizendo na sua segunda carta. Abra a sua Bíblia em 2 de Pedro. 2 de Pedro no capítulo 1, verso 4. 2 de Pedro 1, 4. Vou esperar você abrir agora.
2 de Pedro, verso 1, capítulo 1, desculpa, verso 4. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, o que Paulo também está dizendo é que Jesus Cristo é poderoso e suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. A plenitude da divindade é uma fonte de bênção para a igreja que está em Cristo Jesus. Agora, uma quarta consideração que quero fazer com você, agora no verso 20, está dizendo assim: Jesus é o reconciliador de todas as coisas. Eu quero ler para você o verso 20, Colossenses capítulo 1, o verso 20, diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus é o reconciliador de todas as coisas. Por causa do seu sacrifício, Jesus reconcilia o homem com Deus. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 5, verso 1. Romanos no capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens, uns com os outros, foi reconciliado através de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios, logo depois de Gálatas, Efésios no capítulo 2, verso 16. Efésios 2,16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Também, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus, com uns homens uns com os outros, e também a criação com o Criador. Volte lá para Romanos no capítulo 8, verso 21. Romanos capítulo 8, verso 21. Assim diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Logo em seguida, irmãos, Paulo, ele fala do tríplice propósito da reconciliação: tornar a igreja uma comunidade de pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Se você deixou marcadinho em Colossenses, olha o que está dizendo o verso 22, 21 e 22, que nós lemos, Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E Paulo conclui citando alguns posicionamentos no verso 23, que está completamente ligado com a afirmação que faz no início do verso 18, que é o tema da nossa reflexão. Então nós entendemos e pensamos toda a obra de Cristo na cruz do Calvário, proporcionando a mim e a você, dentro dessas quatro características. Agora, quero levar você para este verso 23, para que através desses posicionamentos que nós como igreja tomamos, só podemos fazê-lo pelo que está escrito no início do verso 18. Olha o que está dizendo o verso 23: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, olha o que está dizendo o verso 18, o início dele. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Portanto, queridos, quero chamar a sua atenção para qual é o objetivo meu e seu nessa noite, de pensar no Senhor Jesus Cristo como a cabeça do corpo, dentro desta metáfora, desta figura do corpo humano e de Cristo como a cabeça da igreja, aquele que tem o domínio, aquele que tem a autoridade, aquele que tem a voz de comando sobre a vida da igreja. Portanto, Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Olha para quem está do seu lado. Você só olhou porque a sua mente disse isso, a sua mente deu este comando, e por isso que você conseguiu olhar para o lado e diz isso para ela, ou para ele, quem está do seu lado. Cristo é o cabeça do corpo, Cristo é o cabeça da igreja. Igreja somos nós. Igreja são pessoas. A igreja de Cristo são pessoas. Olha o que eu estou dizendo. Igreja somos nós. Igreja são pessoas. Agora, a igreja de Cristo são pessoas que foram lavadas e remidas por aquele que é o cabeça da igreja, e que em outras metáforas, como foi citado em Efésios, um edifício, ele é a base, ele é a sustentação, e como nós também sabemos, ele é aquele que a edifica. O mesmo que é a base, o mesmo que é a razão e o motivo, é quem edifica a sua igreja, e a sua igreja só se torna igreja dele por causa dele mesmo, e pelo seu sacrifício, e pelo seu sangue, porque através do sangue dele nós fomos comprados, nós fomos redimidos, e nós fomos constituídos filhos de Deus por adoção. Então não há nada que eu e você possamos pensar, possamos planejar, possamos agir, possamos, aquilo que você possa imaginar, não há como considerar nada disto sem a pessoa de Cristo. Porque se nós vimos esta supremacia de Cristo no domingo passado sobre toda a criação, essa superioridade dele sobre toda a criação, este Deus criador, este Deus na pessoa do Filho criador, sem ele, nada do que foi feito se fez. E se eu e você entendemos, como você declarou, que ele é o cabeça da igreja, nele nós existimos. Somente ele é a razão da nossa vida. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é para a glória dele. Você vive, você existe agora como filho de Deus que foi comprado, redimido, foi pago preço alto, altíssimo. Você vive para a glória de Deus. Você foi comprado, você foi resgatado, você foi regenerado, você agora passou pelo novo nascimento e agora você desfruta dele na sua vida, e ele é o cabeça da igreja. E igreja somos nós. Igreja são aqueles, como disse, que nasceram de novo, ou seja, que tem a Cristo como cabeça, isto é, que aceita e precisa do senhorio de Cristo, do senhorio de Cristo na nossa vida. Portanto, Cristo como Salvador, amém? Glória a Deus por isso. Mas não só isso, mas até para dizer isto é difícil, porque pensar em Cristo como Salvador e pensar na salvação que vem através dele já é coisa grandiosíssima, mas não um Cristo pregado simplesmente a sua salvação como se fosse pouco. Você está me entendendo? Mas um Cristo que também é Salvador, mas é Senhor. E aí, irmãos, é que eu penso que é o exercício de viver a graça e ter um entendimento, e então se reportar a este Cristo
ao Filho de Deus verdadeiramente como Senhor das nossas vidas, que conduz, que direciona todas as nossas atitudes, direciona os nossos pensamentos. E quanto mais, agora isso é algo natural. Todos os seus movimentos, como eu estou fazendo aqui, pensando agora, eles são gerados, organizados na mente. E, consequentemente, naturalmente, os membros deste corpo obedecem à voz de comando da cabeça. E nós estamos pensando em Cristo como o cabeça, a cabeça deste corpo. Cristo como Salvador, mas Cristo como Senhor. E isto, irmãos, é ter o entendimento de levar a alma totalmente rendida e entregue aos cuidados do Senhor, aos cuidados de Jesus. A autoridade absoluta de Cristo e seu governo ativo sobre a igreja, sobre a vida da igreja, na qualidade de Senhor. Toda a autoridade que está no nome de Jesus, naquele que é o cabeça, naquele que deve conduzir, naquele que o faz com toda a autoridade que lhe foi outorgada. A vida sem o cabeça é simplesmente impossível. A cabeça está vitalmente ligada ao corpo, sendo seu comandante e seu guia. Renegar a cabeça é condenar o corpo à morte, e nenhum corpo pode viver sem a sua cabeça. Nós não estamos falando de um folclore, como um folclore do nosso país, né? Eu não vou falar mula, pode ser de Balaão, né? Mas vamos pensar, a gente está falando de Cristo, vamos pensar no jumentinho então, naquele que ele tomou emprestado e entrou em Jerusalém. Nós não estamos falando aqui de folclore, né? Como jumentinho sem cabeça, né? Ou a mula de Balaão sem ela. Não, nós estamos falando, porque nós, agora, o meu questionamento, e o que tenho visto, e que nós precisamos vigiar, é que a igreja, muitas vezes, ela se parece muito com esse folclore, porque aquele que deve direcionar a igreja, guiá-la, muitas vezes ele está fora dela. Foi degolado. E um corpo que age segundo as suas vontades jamais cumprirá a vontade daquele que é o cabeça. Portanto, querida igreja, pensar em Cristo como o cabeça, dentro dessa realidade bíblica, é ter o entendimento que Ele é quem conduz. E quando nós estamos falando em igreja, nós estamos falando em vidas, lembra? Você sabe disso, como pessoas. Quem tem conduzido a minha vida, a sua vida, as nossas vidas? Quem tem direcionado as nossas vidas? Nós agimos, pensamos, o que nós temos feito, como nós temos feito, sob qual orientação, sob qual direção? Há muitos cristãos nominais que supõem que podem viver espiritualmente sem o cabeça, que não aceitam o senhorio de Cristo. Estes não são cristãos verdadeiros, mas são ramos cortados e lançados no refúgio, estando mortos e ressecados. Não existe corpo de Cristo se ele não for o cabeça. Não há como, pelos desvarios dos homens, diante daquilo que se chama igreja, que não é uma organização, mas um organismo vivo, ser conduzido, se não for por Cristo, o Senhor da igreja. A igreja não tem dono. O dono da igreja
dono humano. O dono da igreja se chama Jesus Cristo. É Ele que conduz, é Ele que tem a voz de comando, é Ele que tem toda a autoridade. A esse Deus que é Senhor de todas as coisas e que está acima de tudo e de todos, é Ele que deve ser ouvido, é Ele que deve ser obedecido. E as nossas atitudes como igreja, como um organismo vivo, ser direcionado por Ele através da sua palavra. Eu quero concluir essa reflexão dizendo para você que Jesus é a cabeça da igreja, e essa é uma relação inseparável de união harmoniosa, de harmonia, de amor, que também reflete a participação da mesma natureza. Não há como o corpo refletir uma outra natureza, senão a natureza daquele que é a sua cabeça. Tal como o corpo deve ter a mesma natureza que sua cabeça, assim também nós compartilhamos da própria essência de Cristo. Ele, Cristo, é quem nutre a igreja e o faz através da sua palavra. Abra a sua Bíblia em Efésios no capítulo 1. Efésios no capítulo 1, verso 22, bem pertinho aí. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como disse, igreja não é de homens, igreja é de Cristo. Jesus é quem comanda a igreja, assim como o cérebro comanda o corpo humano. Como igreja que somos, quem tem comandado as nossas vidas? Como igreja que somos, quem tem comandado a nossa alma? Como nós temos agido? Jesus, de fato, é Senhor, ou simplesmente, como se fosse pouco e não é, Salvador? Ele de fato é Senhor. Nós, como denominação batista, dizemos e enchemos o peito para dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Será que nós temos vivido através desta confissão mesmo? Será que nós temos de fato sido obedientes ao comando de Cristo, ao comando do Mestre? Ou será que nós temos tomado as nossas decisões segundo o que achamos, segundo o que pensamos, segundo o curso deste mundo, segundo os conceitos, segundo as filosofias, segundo as coisas que chegam na nossa vida? Qual é o testemunho de corpo de Cristo que a igreja tem dado? É por isso que a igreja, não a de Cristo, mas a igreja, ela tem se parecido muito mais com uma organização financeira, com uma organização humana, com uma empresa, do que de fato um organismo vivo que reflete a glória daquele que é cabeça. Os meus pensamentos, aquilo que sai dos meus lábios, as minhas atitudes, de fato, para que se cumpra na minha vida a palavra de Deus como foi lida nessa noite. O verso 23: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, somente o tendo Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Não somos levados
por qualquer outra coisa, guiados ou direcionados por qualquer outra coisa, senão o Senhor Jesus. Corpo sadio é direcionado pelo Senhor da igreja, que se move ao seu comando, simplesmente ao seu comando. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Com seus olhos fechados. Nós temos declarado, cantado e temos dito: Jesus, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas eu gostaria nesta hora de que você pensasse no senhorio de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os papéis que você, através da palavra de Deus, deve desempenhar. Maridos, sacerdotes, esposas, filhos, todos nós que aqui estamos. Será que de fato Jesus tem sido o Senhor das nossas vidas? Ou será que pelos nossos achismos, pelos nossos ajustes, o dar um jeito, até mesmo naquilo que as Escrituras nos diz, será que é desta maneira que nós temos agido? O quanto Cristo é Senhor da sua vida? O quanto Cristo é Senhor da nossa vida? Será que de fato nós temos estado atentos à voz de comando de Cristo? Ou será que nós estamos muito mais preocupados em satisfazer os nossos desejos do que estar em obediência ao Senhor? Será que de fato nós temos ouvido a voz de comando do Mestre? Ou temos caminhado segundo as nossas próprias vontades, ao nosso próprio entendimento humano? Pai bendito, nós buscamos a Tua face nessa noite, e nós te agradecemos, Pai, por estarmos na Tua casa de oração, sabendo, Deus, que foi o Senhor que nos inseriu no Teu corpo, porque é o Senhor quem nos trouxe para a Tua igreja, para o Teu corpo, e fazemos parte da Tua família. É o Senhor que fez isso na nossa vida. Nós entendemos, Deus, que se não for o Senhor a nos conduzir, se não for a obra do Teu Espírito Santo, nem aqui nós estaríamos, Pai. E nós reconhecemos também, Senhor, o quanto nós temos agido como igreja, eclesiasticamente, como pessoas que compõem a Tua igreja, vidas, agindo, Senhor, muitas vezes, segundo as nossas próprias vontades, os nossos intentos, e muitas vezes não temos buscado a direção, não temos estado atentos, prontos para obedecer à voz de comando. Pai bendito, o Senhor tem falado, o Senhor fala de muitas maneiras, e o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra nesses últimos dias. E nós pedimos, Pai bendito, que de fato, verdadeiramente venhamos a nos reportar ao Teu Filho Jesus como Senhor, Senhor das nossas vidas. Que a obediência à Tua palavra, a obediência ao Senhor, seja uma realidade nas nossas vidas. Mais do que falar, Senhor, sobre isso, nós queremos viver isso. Muitas vezes nós fazemos planos e apresentamos os nossos planos ao Senhor. Muitas vezes nós temos sonhos, mas nem nos preocupamos em nos dirigir ao Senhor e perguntar quais são os Teus para as nossas vidas. Nessa noite, Senhor, sei que o Teu Espírito Santo nos exorta a verdadeiramente nos lançarmos, Pai, sem reservas, ao senhorio do Teu Filho amado Jesus. Tu és Senhor, Senhor
que tem toda a autoridade. Tu és o Senhor da igreja. Guia-nos, Pai, como bom pastor que Tu és. Guia-nos a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E mesmo nos momentos difíceis, nos vales da sombra da morte, o Senhor não nos deixa só. Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Portanto, Senhor, que através do senhorio do Teu Filho amado Jesus, que é Senhor absoluto, queira nós ou não, independe, Tu és Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas que esse senhorio seja manifesto em cada vida, em cada lar aqui representado. Senhor, quanto lixo tem entrado nas nossas casas, novelas, que são muito mais novelos de Satanás nas famílias, com seus conceitos deturpados, que contrariam a palavra e que tem sido alimento para muitos que estão aqui nessa noite. Que seja estabelecido o senhorio de Cristo. Que de fato, Senhor, tenhas na nossa vida o que Tu és, mas que tenhas a primazia na nossa vida. Que o lugar de honra seja Teu, que no trono das nossas vidas esteja o Teu Filho amado assentado, Jesus, reinando nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nos nossos lares. Jesus entronizado, Jesus reinando soberanamente em cada lar, em cada família aqui. Queremos ouvir a Tua voz e ser guiados pelo Teu Espírito Santo, sempre na direção da Tua palavra. Obrigado pela revelação, obrigado pelo manual de bom viver, a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que ela seja ouvida e praticada. O Senhor que conhece cada vida aqui, o Senhor que sabe da realidade de cada um, o Senhor que sabe da comunhão que temos tido, corpo, contigo, Cristo, a cabeça deste corpo, a razão, o motivo. Só o Senhor sabe como tem sido o relacionamento que temos tido. Tu és vital a nós. Sem Ti nós não podemos viver, Senhor. Sem Ti não há vida, a verdadeira vida, a vida abundante. Esta vida que foi prometida àquele que o tem como cabeça. Que seja manifesta, Senhor, em cada lar, em cada vida. Que o Teu Espírito Santo nos exorte aquilo que precisa ser levado à cruz, ser levado ao senhorio de Cristo, por obediência à Tua palavra, por obediência à Tua voz de comando, Jesus. Que esta igreja, como uma igreja, uma pequena célula da Tua igreja espalhada sobre a face da terra, igreja local, que ela seja guiada de fato por Ti, Senhor. Que estejamos sensíveis e prontos para obedecer, o que jamais falta direção. O Senhor não deixa o Teu povo confundido. Que estejamos, Deus, prontos a ouvir e obedecer, sensíveis para ouvir e prontos para obedecer. Que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas como igreja, que os nossos relacionamentos
sejam sarados, que as nossas vidas sejam saradas e que de fato, Senhor, a Tua vontade seja manifesta, não a nossa, mas a Tua vontade. E assim, Pai, é que nós oramos, no nome santo de Jesus. Ainda com os seus olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta aqui. Há alguém que ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo e disse para Ele: eu me arrependo dos meus pecados e quero Te receber como meu Senhor e meu Salvador? Há alguém? Há alguém que ainda não disse a Jesus: Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Sei que sem Ti eu já estou condenado, mas eu quero ser justificado. Entra na minha vida, Jesus. Entra na minha casa. Há alguém? Levante uma de suas mãos. Aí onde você está, sentadinho, eu quero orar por você. Alguém que quer dizer a Cristo Jesus: eu Te recebo. Eu recebo o Teu senhorio sobre a minha vida. Há alguém? Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Entendemos Cristo. Todos nós que aqui estamos entendemos que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, frutifique em nós. No nome santo de Jesus.